Que é uma revista internacional de espiritismo. Quer dizer que naquela época Caibar, ele já se correspondia no mundo todo e os textos que ele recebia de grandes escritores do mundo. Exatamente. Para você ter uma ideia, Priscila, até Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, se correspondia com Caibar Schutter, né? O Conan Doyle, ele tem um livro muito famoso, acho que A História do Espiritualismo, se eu não me engano, é esse o título. E ele era começaram a trocar correspondência. Ele era um grande pesquisador, além de ser o autor do Sherlock Holmes, ele era um grande pesquisador do espiritismo, ele era um entusiasta realmente, né? Então, ele era uma dessas figuras, além dele também Oliver Lodge, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, todas essas pessoas que tinham, vamos dizer assim, eram pessoas respeitadas, né, nessa pesquisa dos fenômenos espirituais. Intelectuais da época. Exatamente. E era uma época de muita efervescência desses fenômenos, né? A gente sabe que o espiritismo ele teve a sua fase de consolidação, então os fenômenos eles eram necessários para chamar a atenção das pessoas, para que, né, despertasse o interesse e a partir disso começasse a se estudar de uma forma séria. Então, aquele momento, né, vamos pensar ali, em 1925, nós tínhamos o quê? 70 anos de espiritismo praticamente. Era muito recente ainda, né? Se é recente hoje, imagina aquela época. Exatamente. Hoje já está complicado. Então, esses conteúdos, né, do exterior chegavam, eram traduzidos e publicados na revista. Então, foi uma possibilidade até de disponibilizar isso para o público brasileiro, né, de língua portuguesa de uma forma geral. Com certeza. E o trabalho iniciado pelo bandeirante do espiritismo, Caibar Schutter, é um dos materiais de divulgação espírita mais importantes do mundo hoje, né? E hoje chega por meio da RI a 26 países representados em 4 continentes. Apenas o continente asiático não possui nenhum país entre esses 26 que a gente falou. Vamos conferir agora imagens de como tudo começou e da infraestrutura do Clarim, que até hoje está situado na cidade de Matão, onde se tem registrado um memorial também. Toda essa história a gente tem que fazer aqui, né, do memorial. Então agora a gente vê lá, ó, a imagem da editora Clarim em 1928. Olha, bem antiga. Depois tem também a imagem das máquinas utilizadas por Caibar Schutter no começo do século XX. Tem também o pessoal na redação do Clarim, era a década de 30 ou 40. Posso contar uma Pode, curiosidade sobre conte, por favor. Essas impressoras na época do Caibar Schutter, era uma época mais fria, né? Nós temos um aquecimento global atualmente, né, que a gente sabe. Então era uma época que fazia mais frio, né? E para as tintas não congelarem, muitas vezes tinham que colocar fogo embaixo para permanecer a tinta ali, né, líquida, e fosse, né, continuasse a produção da revista do jornal. A gente fala hoje, mas a gente está no mundo digital, que é tudo Exatamente. muito fácil, a gente digita, tem celular, tem tablet. Naquela época era esse tamanho de máquina, era todo esse esforço, essa estrutura física, E além de inúmeras, Era milhares de impressões, era tudo muito... Era manual, era no pedal, né? Era no pedal. No pedal, e você tinha que bater o pé lá para poder imprimir. É como um carimbão, né? Você vai... E nós citamos, né, o Luiz Carlos Oliveira Borges, né, que foi o financiador da revista, e além dele, o Caibar teve que investir numa infraestrutura para conseguir viabilizar a revista. Inclusive, ele trouxe um tipógrafo de São Carlos, apenas não, mas justamente para trabalhar com isso, porque ele era uma pessoa experiente, né, o senhor Juca da Costa, que inclusive pai do seu Ivan Costa, que por muitos anos foi revisor da Casa Editora Clarim, né, até a idade avançada, né, Lúcia? Sim, nossa, muito tempo. Então ele realmente investiu para que a revista desse certo, começasse e continuasse. Ele acreditou, e de fato, naquela época, jornal e revista eram as principais maneiras de comunicação, né? Isso. E mais tarde, nunca é demais lembrar, ele também trabalharia na divulgação pelo rádio, né? Aqui na Rádio Cultura de Araraquara, fazendo as famosas conferências radiofônicas que depois virariam um livro, né? Inclusive.